Derick Lacerda no Palmeiras, cara. Notícia do nosso palestra que a gente vai tratar nesse vídeo e vamos entender também um pouquinho do jogador. Se é bagre, se serve, se não serve, se é bom, se é ruim. A gente vai entender e vou dar minha opinião e você já pode deixar sua opinião no comentário. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para a gente sempre trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês do Jornalismo Alviverde, fechou? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, ativa as notificações e ó, para vocês agora exclusivo, ó, sabadão lá na Vila Belmiro, o Jornalismo Alviverde está credenciado, tá? Então já segue a gente aí, se inscreve no nosso canal que sábado tem live direto da Vila Belmiro, tá? Então já se inscreve no canal para você não perder nada, viu? E é isso, live completa, viu? Com pré-jogo, aquecimento, narração e pós-jogo, tá? Então, mais de 5 horas ao vivo no sábado. Então, já se inscreve no canal, beleza? É isso. Agora, vamos para o vídeo de fato, né? Do Derick Lacerda. Primeira coisa que a gente tem que entender desse vídeo que eu quero mostrar para vocês é em relação à notícia do nosso palestra. Vamos ler a notícia do nosso palestra aí, que vai aparecer na tela aí para vocês nesse momento, ó. Notícia do nosso palestra é: Palmeiras faz consulta por atacante Derick Lacerda do Cuiabá, que estava emprestado ao Sport. Jogador de 26 anos foi afastado pelo clube nordestino nos últimos dias com alegação de indisciplina. Verdão fez sondagem há cerca de 40 dias, né? Há 40 dias atrás, o Palmeiras tinha feito sondagem por Derick Lacerda, tá? Mesmo com competições importantes caminhando para o fim de 2025, o Palmeiras segue pensando na próxima temporada e já faz um mapeamento de jogadores que poderiam ser contratados para o elenco. Gosto muito dessa palavra mapeamento, daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Sondagem. O nosso palestra apurou que o Verdão fez uma sondagem no início de outubro ao Cuiabá para saber as condições de um possível negócio pelo atacante Derick Lacerda, que disputou a Série A pelo Sport. No ano passado estava no Cuiabá e fez um bom campeonato pelo Cuiabá, tá? Palmeiras fez nenhuma proposta oficial ao Dourado. Na oportunidade, quis apenas entender se o clube do Centro-Oeste do Brasil estaria disposto a abrir tratativas ao fim desta temporada. Derick Lacerda, de 26 anos, chegaria como opção ofensiva para a composição de elenco do Alviverde, que hoje tem Vitor Roque, Flaco Lopes e Bruno Rodrigues, tá? E aí a última notícia é que ele foi afastado pelo Sport por indisciplina, o que fala lá no começo da notícia, tá? Então, para a gente já entender isso aí, né? Já vou abrir outro compartilhamento de tela que veio a notícia sobre o Derick Lacerda, tá? E já vou dar minha opinião aqui para esta notícia antes da gente ver de fato o jogador ali, né? Derick Lacerda, cara, eu não vou mentir para vocês não, tá? Eu não acho péssimo jogador, não. Eu acho que é uma das grandes esperanças de gol do Sport. Ano passado, ele mostrou ser um centroavante muito chato em relação quando ele jogava no Cuiabá. O que eu via e o que eu vejo do Derick Lacerda, tá? Eu vou chegar lá, tá, torcedor? Calma. Eu vejo que ele é um centroavante no estilo Rony, no estilo Daverson, no estilo talvez na intensidade, Vitor Roque, Bruno Rodrigues. É aquele centroavante trabalhador. É aquele centroavante que, se precisar ir numa bola, ele vai. Se precisar ir atrás do zagueiro, ele vai. É aquele centroavante dedicado, como Rony, como Daverson, como Bruno Rodrigues. É esse estilo de centroavante. É aquele tipo de jogador que o Abel Ferreira gosta, sabe? Aquele cachorro magro. Aquele cachorro magro. Dito isso, agora eu vou vir com a minha análise em relação ao Derick Lacerda. Gosto do nome? Gosto do nome. É jogador que serve para ser titular do Palmeiras? Impossível. Ele não tem condições e calibre para ser titular da Sociedade Esportiva Palmeiras, sendo que no ano passado a gente contrata, né? Este ano a gente contrata Vitor Roque e Paulinho. E ainda tem a projeção de voltar Gabriel Jesus, né? Então, não serve para ser titular da equipe do Palmeiras. Esse jogador, ele não serve para ser do Palmeiras. Mas, para ser reserva do Palmeiras, ele serve. Porque quando um Vitor Roque convocado, a gente poderia ter a opção de Derick Lacerda para enfrentar o Santos, que não é mau negócio, cara. É um centroavante dedicado, é um centroavante que tem suas características boas, sabe fazer gol, é rodado, é experiente, não tem tantos gols na carreira, não tem tantas participações em gols na carreira, ok. Mas é um centroavante rodado, experiente, dedicado e, vamos falar a verdade, da mesma coisa que eu falei do Lucas Evangelista. É a oportunidade da vida do cara. Ele sai de um esporte, da estrutura do esporte, ele sai de um Cuiabá, da estrutura que tinha o Cuiabá, para a estrutura do Palmeiras.
tudo de bom e de melhor. Tudo o que tem de melhor em uma academia de futebol, em um clube de futebol, em um CT de treinamento no país é o Palmeiras. Então é a oportunidade da vida do cara. Se o cara não render mais do que ele rendia no Sport, no Cuiabá, no Palmeiras, ele não vai render em mais lugar nenhum, né? Então, tipo assim, eu gosto, tá? Eu não vou mentir, não. Para ser reserva no Palmeiras, eu gosto. Não dá pra gente ter Caio Jorge e Vitor Roque no mesmo time para disputar posição. A gente viu como foi lá no Flamengo, Gabigol e Pedro. Jogaram junto um bom tempo, mas teve tempo de conflitos. Né? Não dá pra gente ter Gabriel Jesus, Paulinho, Flaco Lopes e Vitor Roque para disputar duas posições, ou uma posição. Né? Não dá. Tem que ter os cachorros magros, como o Abel Ferreira fala. Tem que ter o cara que vai ficar quietinho e vai fazer o dele. Tem que ter um Daverson, sabe? Tem que ter um Daverson. E eu vejo o Eric Lacerda, o Derek Lacerda, muito semelhante ao Daverson. É um centroavante alto, é um centroavante que dentro da área tem recurso e eu vi. É um centroavante que tecnicamente é nota 6, 6,5 ali. Eu vejo o Derek Lacerda sendo tecnicamente melhor que o Rony, né? Não é muito difícil, é claro, mas eu vejo ele sendo melhor que o Rony. Então, eu não acho desastroso, não. Gosto do nome e eu cheguei a falar aqui, quem assiste as lives do Jornalismo Alviverde, eu cheguei a falar aqui, esse Derek Lacerda é bom jogador, e aí eu falo, não serve para o Palmeiras. Não serve para o Palmeiras, mas para qualquer outro time do Brasil, um Fortaleza, talvez um Bahia para ser reserva do William José, né? Talvez, deixa eu pensar, né? Para ser reserva do Caio Jorge no Cruzeiro, para um Botafogo, para um Vasco da Gama ser reserva do Verrete do Ryan, né? Então, tipo, por que ele serve para esses times para ser reserva e para o Palmeiras não? Então ele serviria para ser reserva no Palmeiras e acho que poderia ser aquele típico jogador que faria um gol do título, sabe? Essa parada. Agora o que eu quero mostrar para vocês, uma coisa que não me agradou muito, tá? Mas eu fiz um cálculo que aí diminui um pouco em relação à disparidade de gols do Derek Lacerda. Tá? Jogos na carreira, 29 gols e 15 assistências. Então, em 217 jogos, ele tem 44 participações em gols, né? Só que aí a gente vê que ele jogou por times de Portugal, né? Ele jogou pelo Academia, ele jogou pela Ponferrandina, Moreirense, né? Ele jogou por time de Portugal. E nesse time de Portugal, ele não teve tanta minutagem, certo? Certo. E aí o que acontece? Esses 11.836 minutos jogados mostra que o Derek Lacerda jogou como titular em 131 jogos. E não jogou como titular, mas tipo completou 90 minutos. Desses 217 jogos, ele conseguiu completar 90 minutos em 131. Em 131 jogos que ele completou 90 minutos, o Derek Lacerda tem 44 participações de gols, tendo 26 anos de idade, sendo rodado, sendo experiente. Então, tipo, os números não são tão bons. Se a gente for falar de um centroavante, tinha ali que ter 60, 70 com 200 jogos ali. Não de gols, mas de participação. Tem 44. Só que a gente tem que levar em conta que ele jogou em times que não eram dominantes nas suas ligas. Ele jogou em times muito inferiores e ele jogou em times que, da maioria nos campeonatos, perde para 14, para 12 jogos ali. Então é mais difícil. Então tem que levar em consideração essas coisas, tá? Então, avaliação em relação a Derek Lacerda, tá? Avaliação em relação a Derek Lacerda agora nesse final, tá? Eu acho que é um reserva aceitável. Eu acho que é um reserva aceitável para o time do Palmeiras. É um jogador que eu posso falar com tranquilidade que eu posso falar que aceitaria, viu? Eu posso falar que eu aceitaria no time do Palmeiras para ser um reserva, para poder ser talvez um novo Daverson, né? Para poder ser talvez um novo Daverson ali, e acho que é isso que a gente tem que pensar nesse momento, sabe? É isso que a gente tem que pensar nesse momento em relação ao Derek Lacerda. Tá? Eu acho que não tem muito mais o que falar, não é um jogador brilhante, não é um centroavante brilhante, mas pelo que eu vi do campeonato pelo Cuiabá e no campeonato pelo Sport, que é um centroavante dedicado, é um centroavante que não tem bola perdida, e é um centroavante que, como eu falei há minutos atrás, vai ter a oportunidade da vida dele,
né? E ele tendo essa oportunidade da vida dele, eu acho que poderia dar muito bom e quem sabe ele não fizesse um gol do título aí para nós, né? Vamos ver se o Palmeiras vai para frente com essa negociação, tá? É claro que o Derek Lacerda para ser reserva do Palmeiras não é nem minha primeira opção, mas eu ainda tenho que fazer as minhas opções ainda, até de titular, até de reserva, para a temporada de 26, tá? Vocês sabem que eu sempre gosto de mercado da bola, sabe que aqui no Jornalismo Alverde a gente vai falar muito de mercado da bola no final do ano, né? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações, que eu vou fazer a minha lista, tá? Provavelmente as listas desse ano vão ser de zagueiro, ponta esquerda, zagueiro, ponta esquerda, segundo volante e o centroavante. Provavelmente as listas desse ano, que eu vejo que o Palmeiras precisa de opções ali, vai ser basicamente nessas opções aí, nessas fases do campo, fechou? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações, tamo junto, é nóis e avante palestra, viu? Muito obrigado a todos vocês pela participação e quero saber a sua opinião. Aceitaria Derek Lacerda no Palmeiras? Deixa aí nos comentários o que você acha do jogador ou se você não gosta e não aceitaria de jeito nenhum. Deixa aí nos comentários, tamo junto, é nóis e avante palestra. Se inscreva e deixa o like, é nóis!